Palavra de Deus. Se você já viu alguém dizendo que não crê, ela não deixará de ser a palavra de Deus, ela continuará sendo. Eu quero ler o versículo 2, versículo da palavra de Deus, no Velho Testamento, livro de Neemias, capítulo 2, versículo 2. O rei me disse: por que está triste de um rosto? Se não está doente, tem de ser de tristeza no coração. Então temi sobremaneira. E lhe respondi: viva, ó rei, para sempre. Como não estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Estas palavras são de um homem de Deus, Neemias, um grande líder. Como nós já ouvimos, uma palavra direcionada a líderes que são políticos, pais de famílias, empresários, enfim, em tudo há uma liderança. Como também Neemias. Não se sabe muito da vida de Neemias. No entanto, nós observamos que ele era de uma família muito nobre. E ele, por certo, foi criado ouvindo os preceitos de Deus. E ele tinha isso com ele sempre. Quais são os preceitos que nós somos criados? Ou quais são os preceitos que nós estamos criando os nossos filhos? Por isso, é a reflexão para nós analisar nesta noite. Neemias, ele é um exemplo de modelo bíblico de um líder para nós na atualidade a qual estamos vivendo. Neemias, ele estava vivendo muitíssimo bem no palácio, sendo servo de um rei, copeiro de um rei, portanto ganhando muito bem. E quando ele soube a notícia por um de seus irmãos que a cidade dele e que seus patriotas estavam sofrendo, a cidade estava destruída, o muro derrubado, a cidade estava sem alguém que ligava. E quando alguém chegou, o irmão dele disse, aí ele se entristeceu muito. Mas ele não se desesperou. A Bíblia diz que ele orou, ele jejuou, ele foi buscar a direção de Deus. Isso mostra a sensibilidade de um líder, a sensibilidade de um homem. O que nós estamos precisando é de líderes que tenham sensibilidade para com a situação, muitas adversas que nós observamos. Nós observamos também que Neemias era um homem cheio de sabedoria, convicção, coragem. Neemias era um homem íntegro, um homem de muita fé, muita convicção e compaixão pelos oprimidos. Não havia motivo de Neemias se preocupar com a cidade. Ele estava muito bem, ganhando bem, no palácio, com toda a mordomia que ele tinha. Se fosse hoje, alguém poderia ter um bom salário, plano de saúde, um transporte para andar, passagens aéreas para, vivia muito bem, não havia motivo para ele se preocupar, mas ele tinha sensibilidade. Neemias possuía ricos dons de liderança e organização. Ele não desejava ver nada desorganizado. A minha cidade está desorganizada, eu vou organizar. A minha família está desorganizada, eu vou organizar. Isso tem que partir do coração de cada líder. Enquanto ele exercia o cargo de governador, que ele foi otorgado pelo rei Artaxerxes, ele foi um homem justo, humilde, isento de cobiça. Neemias ele foi um homem abnegado e não se corrompeu, mesmo pela posição que ele tinha. Ele não se corrompeu, mesmo saindo de copeiro para se tornar governador de Jerusalém, ele não se corrompeu. Isso é que nós estamos precisando de homens íntegros que sabem conduzir a sua vida social e não entrar pelo lado da corrupção.
essa outra pessoa. Temos que ser pessoas íntegras. Quero ser muito em breve e quero dizer que Neemias, ele foi um homem que mudou a história de uma nação. Ele mudou a história de uma nação. Neemias foi o responsável pela reconstrução de Jerusalém, a cidade que há anos estava destruída. Ele enfrentou a escassez de recursos. Aonde ele ia buscar recursos? Ele enfrentou o desânimo do povo. Ele enfrentou a perseguição dos inimigos, ataques terrenos dos inimigos. Ele enfrentou tudo isso. Mas ele tinha um desejo no coração. Neemias sabia o que queria. Ele sabia o que estava fazendo. Ele tinha um objetivo. O líder, ele tem que ter um alvo. Ele tem que ter um objetivo. Neemias, ele conjugava a piedade com estratégia. Quando ele soube da notícia, a Bíblia diz que ele orou, jejuou, mas ele não ficou só nisso, ele também agiu. Ele agiu, ele foi buscar, ele mesmo, o rei, percebendo que ele estava triste, mas ele foi orar, pedir a direção de Deus. E quando ele chegou até o rei não teve como dizer: não, isso não é para ti, porque o coração do rei já estava quebrantado através da oração. Esta casa de parlamento está tomando um novo rumo. E esse novo rumo que está tomando, porque tudo que você coloca Deus em primeiro lugar, não há lugar para outras coisas. E esse novo rumo é uma nova história, do qual esses edis desta casa estão conduzindo. Isso está sendo anotado na agenda de Deus. E vocês serão beneficiados por isso que vocês estão fazendo. Neemias conjugava discrição com encorajamento. Ao chegar, ele analisou a situação da cidade, planejou tudo, só depois ele convoca o povo para reconstruir. Ele analisa. Ele não chegou de cara, ele foi analisar as coisas. O líder, ele tem que ter, como nós parece que ouvimos já do pastor, planejamento. Ele foi observar, depois ele convocou o povo para dizer: vamos fazer assim. E o povo todo se animou. Neemias, ele conjugava integridade com exortação. Só quem é íntegro pode corrigir alguém que não está sendo íntegro. Só quem é fiel pode corrigir alguém que é infiel. E a integridade ele tinha integridade, e por isso também ele podia exortar quem ele quisesse. Neemias chegou com um diferencial dos demais líderes que tinham passado antes dele em Jerusalém. Os que passavam, os governadores, oprimiam o povo, queriam subestimar o povo, se beneficiar do povo. Ele disse: agora não. Ele convocou todos para ajudar os necessitados. Isso aqui não tem isso de se beneficiar. Vamos primar pelos necessitados, pelos menos favorecidos. Esse foi o diferencial de Neemias ali na reconstrução daquela cidade. Como nós já vimos, Neemias era um homem de oração. Ele era um homem de oração. Conta-se um testemunho do grande pastor americano Billy Graham. Um dos presidentes dos Estados Unidos liga para Billy Graham e a moça lá da residência atende e diz: eu quero falar com o pastor Billy Graham. A moça diz: senhor presidente, ele está orando. E quando ele ora, algumas horas, e ninguém pode incomodar. Ele diz: mas é o presidente que está querendo falar com ele, é urgente, é agora. Ela disse: eu não posso chamar. Ele não gostou, desligou o telefone. Quando o pastor me ligou, levanta depois de algumas horas, ela chega a ele e diz: ele me ligou, não tem problema. O encontro, eles se encontram os dois, e ele diz: pastor, liguei para você, para o senhor, para pedir um conselho, uma ajuda. Naquele momento você não me atendeu. Eu sou o presidente dos Estados Unidos, a autoridade máxima. E ele disse assim: eu estava falando com aquele que é todo poderoso, e eu não poderia interromper o meu diálogo para falar com o senhor. Veja que a pessoa tem intimidade com Deus, tem compromisso com Deus, é desse jeito. E assim era também Neemias. Ele tinha vida espiritual. Ele tinha vida. Neemias, ele era um homem espiritual. E a Bíblia diz que o homem espiritual, ele discerne bem tudo, e ele
Hilton, sabe o que foi que ele fez? Ele mandou fazer um palanque e ele botou lá Esdras, ficou Neemias e Esdras, abriu o livro da lei e eles começaram a ler de manhã cedo, atravessou o sol quente, meio-dia, alguém lendo ali o livro da lei, e o povo lá no sol quente, não queria nem saber o que estavam. Estamos precisando de pessoas, líderes, homens e mulheres que gostem, que amem a palavra de Deus, que briguem pela palavra de Deus, pelos princípios de Deus. Depois de tudo isso, o povo foi renovado, houve uma renovação, uma motivação espiritual e acompanhado de arrependimento. Acompanhado de arrependimento. Está escrito em Atos capítulo 3, versículo 19 e 20: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Logo, para os pecados de alguém ser cancelados, tem que haver arrependimento e conversão. Ninguém jamais poderá os seus pecados cancelados se não for através de arrependimento e conversão. Tem que se arrepender e se converter. Aí sim a Bíblia diz: a fim de que venham da presença do Senhor tempos de refrigério. Alguém que quer ter paz, alguém que quer ter bonança na vida, felicidade, permita que Deus apague os seus pecados. Se entregue e comece não somente a observar, mas praticar o que está na Bíblia, que é a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor para todo sempre. Ele também lutou para que o povo se apegasse com a lei de Deus, observasse a lei e começasse a praticar. Aí sim, depois da cidade toda reconstruída, o povo também espiritualmente estava bem. Eu quero concluir dizendo que Deus venha levantar entre nós homens da equipe de Neemias, corajosos, íntegros, fiel e que tenham alvo e objetivo. Já foi feita uma oração, e a oração ela tem muito efeito quando ela é feita por um justo. Eu quero agradecer a oportunidade e pedir que Deus abençoe vocês. E quando precisar de um aconselhamento bíblico, pode nos convidar, que estaremos prontos para aconselhar qualquer um de vocês. Muito obrigado, que Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Francisco.